No vídeo de hoje vamos aprender um pouquinho mais da produção desse bolo maravilhoso em formato de hambúrguer. Parece um bicho de sete cabeças, mas vem ver como é super simples de fazer. Já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like e o seu comentário. Eu já fiz aqui a montagem do meu bolo, utilizei aqui a massa manteigada de baunilha e a massa de Nescau. Os recheios eu utilizei ninho e brigadeiro. Para começar, a gente vai cortando aqui toda a lateral de cima desse bolo para deixar ele bem arredondadinho, né? Bem mais bonitinho, com o formato mesmo de um pão, que é colocado na parte de cima do hambúrguer. Depois, eu vou cortar aqui a lateral, cortando um pouquinho mais para cima, fazendo um vinco, onde vai acabar essa fatia desse pão. E eu vou precisar encaixar os outros alimentos, como tomate, alface e outras coisas. Depois que esse vinco aqui de cima estiver todo cortadinho, a gente vai cortar também um vinco na parte de baixo, também para fazer a mesma coisa. Essa partezinha do meio será a imitação da nossa carne de hambúrguer, né? É onde vai ficar aí a nossa carne de hambúrguer. E essa parte mais fininha de baixo seria a parte do pão, a parte traseira do pão que fecha o nosso hambúrguer. Lembrando que toda essa parte que nós estamos tirando, né, de bolo, a gente guarda num potinho para poder comer, né, gente? Que é maravilhoso. Já sai o bolo com o recheio, então para tomar aquele cafezinho. Coloquei aqui minha ganache na parte de cima do meu bolo e com a ajuda de uma espátula, primeiro eu vou espalhar essa ganache em toda a lateral, colocando ali em todos os buraquinhos para não deixar nada de fora. Com a ajuda aqui de uma outra espátulazinha que eu gosto muito de utilizar para bolos esculpidos, eu vou deixando essa parte de cima bem arredondadinha e o mais liso possível. Vou ajustando aqui a ganache também nesses vincos onde eu fiz, né, para deixar tudo bem tampadinho, porque a gente precisa que todo o bolo esteja ganacheado para conseguir colar nossa pasta americana, tá? Essa parte da ganache, você precisa ter bastante atenção, fazer com bastante cuidado e paciência, porque você tem que deixar tudo bem certinho, o mais lisinho possível, não deixar nenhum espacinho de bolo sem ganache, porque senão a sua pasta americana depois não vai grudar. Aqui a ganache que eu utilizo é super simples de fazer, lembrando que ganache pode ser aí qualquer mistura de chocolate derretido com o líquido que você quiser utilizar. Porém, as proporções são sempre muito importantes para deixar realmente essa blindagem bem feita, tá? E deixar um acabamento. Nós já temos vídeos aqui também ensinando como fazer uma ganache perfeita para blindagem de bolo. Depois que eu finalizei aqui a primeira camada, esperei secar, agora eu vou vir com a segunda camada, fechando ali os buraquinhos, onde não pegou ganache, né, para deixar o meu bolo totalmente ganacheado, principalmente nesses vincos. Vou com a minha ajuda da minha espátulazinha novamente. Uma bailarina, uma boa bailarina, na verdade, é indispensável na hora de você fazer o ganacheamento do bolo, porque vai facilitar demais a sua vida, porque nesse movimento que ela faz, então você já vai conseguir deixar o bolo super certinho. Então, ali vou ajustando, vou tirando o excesso, vou colocando onde não pegou ganache e vou esperar toda essa ganache ficar bem durinha, bem firme, para depois a gente fazer a decoração, certo? Aqui eu estou utilizando a ganache de chocolate meio amargo, mas você pode também utilizar uma ganache saborizada ou uma ganache de chocolate branco, fica aí na sua preferência. Eu gosto muito da de chocolate meio amargo porque ela é mais resistente e juntamente com os outros ingredientes, recheio, massa, não vai ficar aquele bolo enjoativo, né? Então aqui você vai ajustando, vai colocando ganache onde você acha que precisa e vai alisando e tirando o excesso, até você perceber que está do jeitinho que você quer. E depois disso, nós vamos começar a nossa decoração. Aqui eu comecei utilizando a pasta americana tingida com um pouquinho de amarelo bem clarinho e um pouquinho de marrom misturado. Coloquei ali na parte de cima, perceba que eu cortei essa pasta americana onde termina ali o primeiro vinco e tô colocando a mesma corzinha aqui na parte de baixo, porque essas duas cores vão formar os nossos pães, né? No caso, o topo e o fundo do pão.
Então aqui eu vou ajustar, vou cortar também, novamente, com a ajuda mesmo de um refil de estilete. Eu corto todo o excesso, deixando somente a parte onde vai ser o pão nessa cor. Eu estou utilizando essa corzinha porque depois eu vou dar uma pincelada com o nosso pó para decoração. Aqui eu não sei por qual motivo o meu vídeo cortou, mas eu já colei a pasta americana marrom com um pouquinho de vermelho, que é onde vai ser a parte da carne, né? Essa parte de dentro. E com a ajuda de uma estequinha mesmo, eu fiz aqui alguns furinhos para remeter os furinhos da carne, nossa carne de hambúrguer. Peguei aqui algumas tirinhas no tom de verde, boleei uma das pontas e estou encaixando nesses dois vincos para imitar o nosso alface. Então, vou dar a volta em todo o bolinho, colocando essas tirinhas de tom de verde, imitando o nosso alface. Depois, eu fiz aqui umas tomates, cortei vários círculos, cortei dentro o formato de triângulo e cortei no meio, dividindo essa tomate em duas. E vou encaixando. E também fiz vários furinhos para dar um aspecto mais, áspero. Vou encaixando aqui na lateral de todo o meu hambúrguer também, onde eu acho que precisa colocar. Fiz também, depois disso, com um tom de vermelho bem mais intenso, em um formato mais oval, algumas rodelinhas do que seria nossa calabresa. Cortei ao meio e também vou encaixar essas calabresas aqui nesses vincos. Lembrando que esses dois vincos são onde nós vamos colocar tudo que tem dentro do hambúrguer, tá? Então aqui você vai encaixando, vai vendo se precisa de mais alguma coisa e vai colocando da forma que você acha que vai ficar bonito. Com um tom também de mostarda, fiz aqui alguns pedaços de queijo, porque hambúrguer tem que ter queijo, né, gente? Então aqui eu fui colocando meu queijo também, como se estivesse escorrendo de dentro desse meu hambúrguer. E finalizei encaixando algumas rodelas de cebola também, né? Porque hambúrguer tem cebola sim. Já tinha deixado aqui preparado uns palitinhos de batata frita, super simples de fazer, com a pasta americana num tom de amarelo, um amarelo mais clarinho, né? Você vai cortar vários palitos, deixando as bordas mais irregulares. E você vai encaixar essas batatinhas ao lado do seu hambúrguer. Porque geralmente quem pede aquele hambúrguer também pede aquela porção de batata, né? Então, fui encaixando aqui, deixando tudo bem bonitinho. Coloquei o nome do aniversariante na parte da frente desse bolo. Por isso que eu encaixei esse bolo um pouco mais para trás da minha bandeja, para dar espaço para o nome e para a idade. E assim, eu vou finalizar o meu hambúrguer colocando também aqui, seria essas sementinhas de pão, né? E pincelei em cima, na parte de cima, pó para decoração amarelo, marrom e um pouquinho de laranja misturado para dar esse aspecto de pão bem assadinho. E olha só o resultado final desse bolo, como ficou maravilhoso. E não esquece de se inscrever para aprender mais vídeos como esses. Tchau, tchau!